Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Dunamis Hangout diretamente da DunamisCon 2025. Tá um ambiente de glória, muita presença de Deus, e entre as sessões estamos aqui gravando episódios históricos de reforma e avivamento. E você já viu aí, esse episódio aqui é mais do que histórico, porque estamos juntando generais da igreja brasileira, e eu tô aqui no meio tentando me entender e aprender com o meio desses grandes homens e as mulheres de Deus. O que é que nós estamos fazendo aqui, Namorato? Eu não entendi ainda também. Eu tô tentando entender. Eu não tenho processando aqui qualificação para estar nessa mesa, mas vamos para cima. Vamos nessa. Bem, estamos aqui com a apóstola Valnice Milhomes. Muito obrigado, apóstola. Bispo Robson Rodovalho também. Os dois já na segunda participação e juntamos aqui. Talvez eles não vão entender, mas pra galera que tá ouvindo, a gente tá fazendo o Avengers aqui, né? Fantástico. E também Henrique Krigner e pastor Davi Lago. Muito obrigado a todo mundo aí pela presença. E assim, a gente tava conversando, esses episódios são um pouco mais express. Acabamos de sair de uma sessão maravilhosa ali também com a apóstola Valnice. E um assunto que a gente viu que tem tudo em comum com todos nós aqui são missões universitárias, o evangelho dentro das universidades. Então, já jogando aqui para o ar esse assunto, e por favor, apóstola, se a senhora puder começar esse assunto, a importância da pregação do evangelho dentro das universidades, depois Bispo Robson, e a gente vai se encaixando. Um prazer muito grande estar aqui, porque ver essa multidão de jovens é uma resposta a um mover profético de Deus na nossa geração, que revela que Deus escolheu o Brasil e, sobretudo, esta geração. Amém. Esta geração jovem que está aqui no Dunamis, que se prepara para o Descende. E hoje, a grande guerra é uma guerra de conhecimento, é uma guerra de informação. E as nossas universidades têm sido um campo para disseminar valores contrários aos valores cristãos, tentando levar a nossa juventude a ser uma juventude separada de Deus e, portanto, lançada numa vida de vazio, de depressão e até mesmo de suicídios e de mortes prematuras. Ora, temos que ser luz onde nós estamos. E Deus está chamando cada jovem que teve um encontro com Ele para ser luz onde está. E não há melhor lugar do que a universidade. Amém. E já há um mover de Deus. Você olha para os Estados Unidos, outros países, onde os jovens estão se levantando, até porque todas as revoluções no mundo inteiro, sejam políticas, sejam religiosas, sejam econômicas, têm nascido com jovens. Porque Deus dá ao coração dos jovens sonhos profundos. Basta nós olharmos para a Bíblia e ver o que Deus fez em um período de tanta crise como o jovem Samuel, né? O jovem Davi e tantos outros jovens. E hoje estamos falando sobre Daniel, que chega na Babilônia como um jovem no meio de uma cultura. Ele foi para a universidade, né? Podemos dizer que aqueles 3 anos eram os 3 anos de universidade para formar os líderes do governo. Tudo contrário à sua fé. Mas ele se levanta na sua geração, acima de tudo, e chega a influenciar os próprios governantes, ao ponto de 2 imperadores poderosíssimos dos maiores impérios chegarem a confessar que verdadeiramente o Deus de Daniel era o verdadeiro Deus. Por isso, o nosso desafio, certamente, é para que todos os nossos jovens universitários se levantem nessa geração para fazer valer a sua fé e levar o poder transformador do seu exemplo e da sua palavra. Aleluia. Muito bom. Glória a Deus. Bispo Robson. Bom, eu quero cumprimentar os queridos que estão conosco aqui no podcast, né, todos que estão participando aí, Brasil afora, né, mundo, né, porque nós provavelmente vamos alcançar outras nações, participantes de outras nações. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Cada geração tem a sua guerra e a sua batalha. Quando Deus estabeleceu o livro de Juízes, uma das coisas que o livro de Juízes repete algumas vezes é: as nações, essas nações não foram retiradas para que a próxima geração aprendesse as guerras do Senhor, para gerar dependência, para dobrar joelho, lágrima nos olhos, oração, santidade, jejum. A minha geração, vou contar só um pouquinho para vocês. Pronto, as comunidades nasceram da interface com as universidades. Primeiro, porque eu
me converti muito jovem e comecei a pregar na escola secundária e praticamente vivemos um avivamento pequeno ali naquilo, né? Mover de Deus muito forte. Depois eu me tornei professor da universidade e essa influência foi. Uma coisa, Valnice deve se lembrar, quando eu fiz a universidade, nós estávamos no movimento pós-hippie. E se vocês acham que esse negócio está duro agora, vocês não sabem de nada. Era uma doideira. Era mais intenso ainda? Ah, esquece. É pior, mil vezes. Mil vezes Era muita pior liberdade mesmo. sexual, Gente, de liberdade droga. total. Woodstock. Sei. Você sabe o que é isso? Já ouviram falar nisso? O festival, né? Os festivais do mundo. Todos esses expoentes do rock nasciam ali. Em 64 foi o grande mover de Deus nos Estados Unidos para as comunidades, eu não sei que nome eu vou dar isso, Para renovação renovação dos hippies convertendo Jesus People Jesus Movement. People Movement. Pronto. Nascia ali os Jesus People Movement, que influenciou a gente. Me influenciou demais, porque eu já tinha aceitado Jesus, estava no hiato ali de igrejas. Esquece, a igreja hoje é valente. A igreja não está perfeita, ela não está na posição, mas a igreja é atuante. Nós temos internet, nós temos grandes influenciadores, nós temos artistas. Hoje, 35% desse país é evangélico. Você não tem como tirar esse fermento da sociedade, esse sal e essa luz da sociedade. Na nossa época era o quê? 2%? 3%? Todo mundo pensava que a gente era um ET. Quando eu me converti, quando eu me tornei professor universitário, eu nunca esqueço de uma reunião de professores, tinha lá os 200 professores num café, era o único momento que os professores se juntavam, e eu estava lá no meio, recém-chegado, tinha acabado de passar no concurso da universidade, e uma professora, assim, bastante venenosa mesmo, a bichinha estava afiada pela serpente. Ela levanta uma voz bem fina, estava ouvindo a Natália do Davi cantar ali um cântico lírico, eu lembrei da voz dela, era uma voz bem fina, ela alcançava um agudo, e todo mundo deu um hiato de conversa, ela levantou a voz, Robson! A sala parou. E ela disse, você é pastor? Aquilo parecia uma coisa assim, do outro mundo. Um xingamento, quase. Não, claro que era. Uma discriminação total. E eu falei, o que eu vou falar para essa mulher aqui agora? E eu fiz aquela oração de Neemias de 1 minuto. Rapidinho. E falei, meu Deus. E eu falei, aí eu levantei a voz e falei, sou pastor pentecostal. Assim, esculachando mesmo. E aí eles falaram, o que é isso? Aí eu falei, olha, não sou pastor, como vocês conhecem, de dar ensinos, orientações, mas a gente move no mundo sobrenatural. A gente move nos dons, no poder. Bom, a sala entrou, a equipe do não, para disso. Já entraram no assunto e tal. Só que isso foi quarta. Na sexta-feira me convocaram para uma reunião. Pra você ver como era. Eu falei, caramba, será que eles vão me disciplinar porque eu falei que sou pastor? Só porque eu me posicionei? Só me posicionei. Fui lá na reunião, tinha 6 doutoras. E eu falei, nossa, o comitê está pesado aqui. Me apresentei, e ela falou, nós queremos saber, você é pastor mesmo? Sou sim. Olha aí. E você move no mundo espiritual? Sim. Aí eu já não aguentava mais de curiosidade, eu falei, gente, qual é o motivo ainda brinquei da Inquisição aqui, qual é? E eles falaram, não, professor, nós temos um grupo, todos nós somos espíritas, e nós temos um grupo que a gente reúne e recebe uma mantra, recebe uma entidade. Uma energia. Uma energia. Eles usaram essa expressão, uma energia. E é toda sexta-feira, às 16h. E o nosso guia mudou, foi embora e falou que Deus ia trazer um outro. E nós achamos que o senhor é esse outro que vai dirigir a reunião. Cavalo de Troia. Aí, Virou. E o senhor topa? Eu falei, topo. Aceitei. E o senhor recebe a entidade? Claro que eu recebo. Qual é a entidade? A mais forte de todos. Vocês já ouviram falar no Yeshua? Não, a gente conhece Exu. Não, a entidade que eu recebo é Yeshua. É mais forte do que o Exu. Não é possível. Sim. Aí marcamos, na sexta-feira eu estava lá. Todas aceitaram Jesus. Uau. Todas Glória aceitaram. a Deus. No primeiro dia, 2 caíram endemoniadas. Olha aí. Lembro que fui eu e o Bené Gomes. Bené levou o violão.
estava chovendo muito, a casa da mulher era um show. E o Bené entra com um tênis desse tamanho, 47, empastado com lama, porque tinha uma poça de lama, e ele fez o favor de pisar na lama. E entrou naquele tapete da mulher branco e só foi ficando o rastro do desastre. E eu morrendo de vergonha. E aí fui pedir desculpa. Não se preocupe, o que nós recebemos hoje vale tudo. Então, essa geração pós-hippie, cara, ou a gente posicionava ou nós íamos ser trucidados. Olha aí. E Deus, de alguma maneira, aprove a Deus começarmos as nossas comunidades nesse interface com as universidades, com muitos alunos, professores, e isso meio que tomou corpo no Brasil. E nós começamos... A nossa geração... Eu costumo dizer que a nossa geração quebrou pedras. Claro. Quebrou pedras, porque a gente não tinha caminho, a gente não tinha orientador, não existia conhecimento, nem... ou você recebia uma revelação de Deus, como a Valnice estava acabando de falar ali no almoço, ou você se perdia no meio. Porque hoje... A Bíblia fala, eu acho a geração de vocês extremamente privilegiadas. Porque hoje nós temos tudo. Vocês têm tudo que pode imaginar. Vocês têm filmes, evangelhos, os melhores artistas são cristãos. Né? Nós temos todo tipo de referenciais que precisam hoje. E temos uma guerra de narrativas, que precisamos ter inteligência para vencê-la. Mas olha, é possível. Amém. É possível você estar numa universidade e você ser luz e ser sal e virar o jogo lá. Eu não quero tomar tempo, gostaria depois, se puder, contar a primeira coisa louca que eu fiz quando eu cheguei. Não era universidade, mas era um colégio, 2º grau, já no 2º ano, fazendo quase pré-vestibular, sozinho, uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, doido, maluco, mas era assim que eu era. E eu ajoelhava lá no final, numa ponta, sozinho. Todo mundo me via, porque era uma passarela gigante e lá tinha um pátio de grama com um pouquinho de cimento. Eu ajoelhava sozinho lá. E ali eu fiquei orando quase um ano. No final do ano, tinha um grupo de quase 200 pessoas orando comigo, de joelhos, no intervalo, para 3.000 alunos verem. Mas o bispo permaneceu, né? A gente vê muitos jovens que às vezes vêm aqui na Dunamiscom, escutam essas mensagens, se animam, mas querem já na semana seguinte ver os 200. Não vai. Mas tem que permanecer. São os 3 anos na Babilônia, são ali... Em tudo que Deus faz, deixa eu dar um princípio científico, bíblico. Tudo que Deus faz, Deus precisa de tempo. Sem tempo, Deus não age no imediatismo. A única ação de Deus no imediatismo chama-se milagre. O milagre de Deus, ele rompe a barreira do tempo. Matéria, espaço, tempo são as dimensões que nos prendem nesse sistema. Então, Deus precisa de tempo. Você, jovem, calma. Você vai alcançar, você vai chegar. Mas dá tempo para Deus trabalhar. É isso. Muito bom. Até mesmo Jesus, né, Bispo Robson? Estão 3 décadas no anonimato, praticamente. Porque ele vai ser batizado por volta dos 30 anos. Então, cerca de 3 décadas no anonimato. Em 3 anos, aproximadamente, de ministério. Cerca de 3 anos de ministério. São mencionados no Evangelho de João 3 subidas de Cristo a Jerusalém, 3 Páscoas. Então, cerca de 3 anos de ministério. Nenhum lugar afirma categoricamente que ele morreu com 33 anos. Então, 3 décadas de anonimato, 3 anos de ministério, para salvar o mundo em 3 dias, porque ele morreu, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia. Nós precisamos entender o momento de gestação, né? De gestar uma visão, como o Valnice colocou para nós, o profeta Abacuque, né? O profeta do avivamento, aviva a tua obra, ele vai para a torre de vigia. Mas não é esperar, não uma espera passiva, uma espera preguiçosa. É a espera de um sentinela. É a espera de um sentinela que está desperto, está com os olhos abertos. É a espera de uma mulher que está gerando um filho, né? Que vai se alimentar direitinho, não vai descuidar. Então, que nossa geração possa também aprender essa lição atemporal da palavra. E a perseverança, muito importante, né? Rodovalho aqui falando, a gente vem da mesma época. Quando Deus me chamou de volta para o Brasil, fui direto a um lugar de jejum e oração lá em Goiânia e fui logo, perguntei, o que tem aqui alguém que está se movendo no espírito? Disseram, Rodovalho. Né? Que legal, nossa, é demais, Então, cara. nos encontramos ali,
começava a adoração que eu já tinha visto em África, uma adoração completamente diferente. Mas éramos poucos crentes. Quando Deus me disse, você vai começar treinando 1000 intercessores, eu perguntei, meu Deus, onde é que eu vou encontrar tanta gente em 85? Mas aí começamos com poucos guerreiros lá em Recife. E é interessante que o povo que me acompanhou, os primeiros que vieram eram todos profissionais. Eu até dizia, meu Deus, eu ia buscar a minha equipe no seminário. E ele só me manda profissionais, é médico, engenheiro, advogado. O que é isso? Ele disse, eu preciso de um povo maduro, mas com a cabeça livre para receber uma revelação. E ali fomos orar, nós estávamos orando pelas eleições de Collor, 89. Não posso esquecer isso porque eu juntava lá os intercessores para proclamar que Deus estava sarando o Brasil. E quando eu estava com o joelho no meio do caminho para a última oração, o Espírito me fala, tira os olhos dos candidatos, nenhum deles é meu escolhido, a redenção do Brasil virá pela igreja. E naquele momento eu tenho uma visão espiritual. Naquele tempo, imagina, na década de 80 ninguém falava sobre as 7 montanhas, mas foi o que eu vi. Foi exatamente o que eu vi. Eu vi que pelo poder da intercessão profética, os céus seriam liberados para vir os evangelistas e Deus posicionar em todas as esferas de influência dessa nação servos seus. Agora, quem é que tínhamos? Nada. Aí começamos a focar. Anos, gente. Anos. Vamos orando, orando. Aí Deus nos coloca na televisão. E nós começamos a mobilizar pela televisão. Não tinha internet, não tinha nada. Quem se aliança conosco para jejuar um dia por semana e gerar a redenção do Brasil, profetizando Joel. 10.000. Deus tinha mandado treinar 1.000, Deus manda 10 por causa da televisão. Em que ano foi isso, apóstolo? Dos 10 92. 92. 92. Aí depois, por 7 anos, 7, todos se comprometeram um dia por semana jejuar. Profetizando. Nessa altura estavam chegando a 7 e pouco por cento de evangélicos e a gente gerando o quê? Gerando presidente, gerando senador, gerando deputado. Deus mandou pegar o nome de todos os prefeitos do Brasil, a gente pendurava tudo ali. Como eu digo, ninguém orava por atacado, não, era no varejo. Né? Nome por nome. Nome por nome, prefeito. Leva 5 horas, viu? Para chegar todos os prefeitos ali. Foi difícil, porque naquele tempo a gente conseguir os nomes. 7 anos intensos, jejuns. Eu estava no fim de, já virando para o ano 2000, eu terminava o jejum de 40 dias. E eu tive um culto aqui em São Paulo, 7 dias e 7 noites. 7 dias e 7 noites, para comemorar essa guerra, para Deus levantar pessoas de influência crentes. E o que é que a gente vê hoje? Mas não nasceu logo, meu filho. Sim. Muito jejum, muita oração, muita lágrima, muito arrependimento. Vinícius, fala de décadas, vamos conversar. Décadas. Vocês dão licença? Manda bala. Deixa eu perguntar. E eu tô aprendendo aqui. Kids, vocês dão licença, kids? Por favor. Com os garotos aqui, não os kids. Nós Quantas somos aqui décadas? velhos guerreiros. Conta em décadas, quantas? Para chegar onde chegamos, quantas décadas? 2 décadas. De oração. Não, Vinícius, até hoje. Agora, hoje, são 40. Olha, dia 31 de janeiro, no dia em que vai estar acontecendo o Descende em Recife, 31, completará 40 anos que eu cheguei no Recife para treinar os glória guerreiros. a Deus. Um Recife, outro em 40 Goiânia. Outro em Goiânia. Meu Deus, todo tá lugar. representado. 40 anos, meu filho, para chegar aqui. E chegar aqui no Dunamis Olha aí. e ver essa multidão. Como é que eu fico? 40 Aleluia. Aí, ó. 4 décadas. Aí eu vejo 5 estados. Meu Deus, 40 anos quando eu cheguei. Santo Deus! Uau. E o meu povo era bem tradicional, ninguém levantava um dedo. E eu era como o Rodovalho, não tinha muito juízo, né? Usava um salto desse tamanho, pulava, subia nos bancos, derramava azeite em cima de todo mundo, orava para o batismo do Espírito Santo. Eu já fui aos 4 cantos dessa nação fazendo atos proféticos, enterrando trigo, mosto e azeite, profetizando. E profetizando, decreto, que Deus levanta uma geração. Amém. Então, quando eu vejo vocês hoje aqui, eu fico dizendo, Senhor, invade as universidades do Brasil com Amém. essa juventude. Porque os aqui. futuros líderes estão lá, né? Estão lá. Estão aqui, Claro. e os líderes. O próximo presidente está fazendo hoje em São Francisco, está fazendo né, as faculdades, o próximo advogado, o próximo
psicólogo que vai trazer uma nova Sim, sim. teoria, Exato. médico. Então, hoje nas universidades, se você alcançar eles hoje com o evangelho, Tem que alcançar hoje. Hoje, aí porque... te discipula o Brasil. Agora, veja, nós não tínhamos nada. É. Nós não tínhamos nada. Nada é nada. Nada é nada. Nada é nada, só Eu a ficava Bíblia orando, e o Deus me Espírito mande um Santo. projetor. Bíblia e Espírito Santo. Só Bíblia e Espírito Então Santo. tinha tudo. Então dá uma tinha bronca, tudo. dá uma bronca nessa geração aí. Você imagina, era cartinha. É. Mobilizar intercessor, chegar a cartinha do correio, responder. Olha lá. Valnice, você lembra quando eu lancei uma revista sobre vinho novo. O título da revista chamava-se A Videira, que inclusive inspirou o nome da Igreja Videira do nosso querido Aloysio. Na época tinha o Marcelo junto e ele me ajudava a editar a revista, e foi através daquilo que era o único veículo que nós tínhamos de comunicação fora do programa de televisão que começou. Ela tinha meia hora, aí eu consegui 15 minutos, depois o Malafaia entrou com mais 15 minutos ou meia hora. Assim, era 3, só isso. Não tinha mais nada, tudo vazio. Olha aí. Nem tem internet. Eu me lembro do primeiro livro que eu escrevi, porque, bem, eu ganhei de presente uma máquina de datilografar elétrica. Mas a gente errava uma palavra, tinha que digitar tudo de novo. Meu Deus do céu. O meu livro, Princípios de Comunhão de Fé, quantas vezes eu tive que digitar? Aí quando chega a internet. Então vocês, eu apelo mesmo, eu fico mesmo igual uma leoa, né? Para dizer, vocês têm a obrigação de ir mais longe do que nós. Amém. Olha aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Vocês Amém. têm tudo, tudo, Amém. tudo, tudo. Podem pegar de onde deixamos, se estamos entregando para vocês. Claro que a gente ainda vai dar o suporte aqui, nós estamos na terra. Esperamos, esperamos. Por Moisés não favor. morreu. Necessário. A gente vai ficar de olho, mentoria, É. mais uns É 50 importante. anos ainda. É. Não, porque às vezes você fraqueja, né? É. Eu estou com 60 anos de ministério, mas este ano Deus acendeu já um fogo em cima de mim, porque eu estou vendo que os intercessores estão muito fracos. Porque o que é intercessão? Você vai lá com a listinha por informação. Mas é necessário Deus levantar hoje um exército de intercessores proféticos. E eu conto com os jovens. Olha aí. Que jovem é maravilhoso para sonhar. É. Deus dá visão aos jovens para ver no trono e começar a fazer outro tipo de intercessão, que é a profética. É. Que você vai orar não pelo que recebeu de informação, mas de comunicação lá do trono. Olha aí. Como ele chega lá, como um jovem, dizendo, sim, eu vou receber Yeshua. Você vai receber o Espírito Santo. Você vai decretar sobre o Brasil mudança. É. E nas universidades. Amém. Novos reitores, novos professores, novos acadêmicos, seus colegas. Esta é a hora. O jovem universitário precisa entender essa dimensão espiritual no mundo acadêmico. É. Ele não tem a questão evangelística, mas tem esses céus que se movem com a oração. Sim, claro. Como você falou, Claro. é a questão. Eu mesmo vivi essa experiência. Eu estudei numa universidade onde, não sei se ainda é hoje, mas a rua da universidade era a universidade que mais se consumia álcool no Brasil. Tinha um trote violento que morria gente todo ano. E a gente, ano após ano ali, pelo menos os meus 4 anos de universidade lá, orando, guerreando, hoje quase não existe mais nada lá. Claro. Mas tem que continuar. Porque tudo é gerado no mundo espiritual. É isso. O que a gente vê aqui, gente, é controlado por outro reino. Existe mal e bem, céu e inferno, Deus e o diabo, e ambos disputam o controle da nossa mente e da nossa vida. Então, é uma guerra. E nós vamos ganhar essa guerra no mundo espiritual. Amém. Por isso, precisamos de jovens universitários cheios do Espírito que fazem intercessão profética Isso. e usam a boca, não é para criticar, emitir decretos. O decreto é uma palavra de autoridade que se cumpre. Porque nós somos oficiais de justiça. Tá? Deus é o supremo juiz, mas quem leva o oficial, cada um aqui é um oficial. Você que está nos ouvindo é um oficial Legal. de justiça. Então você vai levar as leis do supremo juiz, decretar, levar avante. E elas vão se cumprir, porque os decretos procedem do céu, mas é você quem dá voz aos decretos na terra. Amém. Colossenses nos ensina que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo, né? Então, a fé cristã, ela valoriza o conhecimento, a sabedoria. São comparados com tesouros, com pedras preciosas, ouro, né? Mais preciosa do que o ouro. E tudo isso está em Cristo. Então, não é ocasional, não é uma coisa ocasional que, especialmente agora, a nossa tradição evangélica, protestante como um todo, ela nasce na universidade, né? Lutero, Calvino, os primeiros reformadores, a reforma protestante, ela é
primariamente um movimento universitário. Começa com jovens que buscavam a Deus, buscavam na palavra respostas para entender melhor o mundo, um quadro referencial, e encontraram na palavra isso. A mesma coisa com o movimento metodista, John Wesley, ele estudava na Universidade de Oxford, né? Quer dizer, então há todo um legado, uma tradição. Muitas vezes existe também esse preconceito que o Namorato colocou. Não é só uma questão claro, tem a questão evangelística, mas tem a questão também, tem camadas de influência na universidade. Você permanecer fiel é uma delas. Agora, onde estão os pesquisadores, os teóricos? Leva tempo para formar um professor. Será que essa geração atual está disposta a semear por uma colheita que talvez ela não vai ver? É isso aí. Num mundo tão imediatista. Por exemplo, eu estou terminando meu doutorado na Faculdade de Direito da USP, Faculdade Largo de São Francisco, a mais antiga faculdade do Brasil, que vai completar 200 anos. E eu tenho plena convicção, Deus já falou isso comigo desde o início da minha trajetória acadêmica. São décadas estudando, 20 anos estudando sem parar, e Deus já falou comigo que muito provavelmente eu não vou ver fruto do que eu estou plantando. Mas outras gerações, quem sabe, vão estar vendo esse vídeo, porque são coisas que você vai dedicar a sua vida como uma semente. Mas se a semente não morrer, não vai ter colheita, não vai ter colheita. E no mundo hoje, muitos jovens querem o imediatismo, querem algo que é editável para o Instagram, querem algo 15 segundos. Só que aí você vai ser a profundidade de uma alface, é uma folha que não tem raízes, né? Então nós precisamos ter raízes, nós precisamos... O estudo, é fácil criticar quem estuda, difícil é estudar. Difícil é sentar, abrir o livro, ler, dói o cérebro. Não é o normal. O normal do cérebro humano, a neurociência está aqui, físico, o cientista, o Bispo Rodovalho, o normal do cérebro é o modo devaneio, que é chamado pelo cientista. Ele descansar para poupar energia. Você concentrar, você ter que ler, você precisar pesquisar, isso dói. Isso dói. É um trabalho, às vezes, solitário. Mas eu quero desafiar você, que às vezes não tem um incentivo na sua igreja local. Olha aí. Às vezes você não tem um incentivo na sua família. Escuta que isso é perda de tempo. Não é. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Fica firme na visão que Deus colocou na sua vida. Né? Eu encerro essa fala, uma vez chegaram para John Wesley e falaram assim, John Wesley, Deus não precisa da sua sabedoria para salvar ninguém. Ele respondeu educadamente, eu sei, meu irmão, é claro. Do mesmo jeito que ele não precisa da sua ignorância, Deus não precisa da minha sabedoria, Deus não precisa da sua ignorância, ele é Deus. Agora, eu vou multiplicar os meus talentos. Porque eu vou prestar conta dos meus talentos diante de Deus. Cada um vai prestar conta, um recebeu 1, outro recebeu 2, outro recebeu 5. E cada um vai prestar contas diante do Senhor daquilo que lhe foi confiado. Então, estude, né? Que Jesus nos desjumentize. Amém, queridos irmãos? Nós, desjumentize. Sabe? Não seja como cavalo que não tem entendimento. Nosso Deus é um Deus que nos chama a pensar. Isaías, o profeta diz, capítulo 1 da profecia de Isaías, é o único Deus que te convida a pensar com ele. Venham. Vamos pensar juntos, diz o Senhor. Então ame o Senhor de todo o coração, alma, entendimento e forças. Você não tira o seu cérebro para adorar a Deus. Você não tira o seu cérebro para pregar. É o contrário. Que tudo que há na sua vida, incluindo o seu pensamento, seja para a glória de Deus. Amém. Amém. Eu gostaria de falar Romanos 12, que é o vosso culto racional. A fé, ela tem a obrigação de ser racional, porque é a comunicação de Deus conosco pressupõe o mandamento humanos. de Jesus. Ensinem o que eu ordenei. Sim. Pressupõe que o evangelho pode ser compreendido. Sim, claro. Não é uma... ficar gritando. Uma coisa que me atraiu muito para me fazer física, depois professor, fazer doutorado, depois, qual foi? Qual o ponto? Racionalidade, fé inteligente. Nós estamos hoje com um movimento muito grande, maravilhoso, movimento de busca de Deus, de muito jejum e oração, tudo isso é válido, tudo isso é maravilhoso, mas precisa passar pelo filtro da racionalidade. Coríntios, Paulo fala que o espírito do profeta é sujeito à racionalidade do profeta, à inteligência do profeta. Ou de outra forma, nós estaremos
construindo um mundo doido, maluco, uma fé completamente gnóstica, utópica, Jesus é o Logos, irresponsável. Jesus é a razão encarnada. Isso, vai machucar pessoas, porque tudo que foge da racionalidade foge da inteligência, tudo que foge da inteligência foge do ponto de equilíbrio do universo, não tem sustentação. Tudo que não tem sustentação vai machucar, vai ferir. Então, se você constrói uma fé abstrata, absurda, a pessoa... Exemplo, né? Uma menina nossa, uma garota, uma jovem, bonita, trabalhava numa das embaixadas, chegou para mim e disse, o senhor faz o meu casamento? Eu falei, faço. Na época eu estava lá em Brasília, claro que faço. Quando vai ser? Outubro do ano que vem. Era o ano anterior. Falei, ele tá legal, marca com a minha secretária o dia, a hora, porque eu sou muito ocupado, tal. E passou o tempo e ela não marcava. Aí um dia, faltando 3 meses para outubro, me lembro que eu encontrei com ela, eu falei, e o seu casamento, mulher? Vai sair? Vai sair. Você não marcou? Não, é porque o noivo não chegou ainda. Meu Deus. Deus falou pra mim que vai mandar um noivo até na última hora, no último dia. O senhor Meu precisa se Deus. preparar. Isso aí é utopia. Aí eu falei, calma. Essa fé é uma fé não, mística. Gente, misticismo não é igual a espiritualidade. Exato. Boa. Vamos Muito botar bom. essa coisa nos devidos lugares. Espiritualidade é dirigida pela palavra. Paulo explica, graças a Deus pelo apóstolo Paulo, cara inteligente. Ele e Lucas eram as melhores mentes do Pregava Novo na faculdade Testamento. também. Pregava na faculdade. É exato. Tirano, escola de tirano. Tem 2 desafios à lei da gravidade no Novo Testamento. Jesus pedindo para Pedro andar na água e o diabo falando para Jesus pular do pináculo do templo. Os dois estão desafiando a gravidade. A diferença... Os dois estavam desafiando as leis da natureza. A Mais diferença do que é que gravidade, lei da um é natureza. baseado na palavra de Jesus e o outro na palavra do diabo. Sim. Então, se você pula no ar, na Muito palavra bom. do diabo, você vai Claro. morrer, pular. Muito bom. É um suicídio. Se você Agora, tem se é a palavra de Jesus, você vai andar sobre as Se você águas. tem inteligência para Por isso que tem que agir na palavra. Olha, se você tem inteligência que Deus te deu para se proteger, o sobrenatural vai proteger você daquilo que você abestadamente não fez. Os milagres, todos os atributos sobrenaturais de Deus não estão disponíveis para compensar a imbecilidade humana, a dureza humana, a preguiça É o humana. mínimo que a gente pode fazer. Caramba, eu não faço nada e quero que Deus me coloque lá na primeira posição da empresa? É isso. Eu sou o pior funcionário, chego atrasado, não cumpro meta, faço nada. E aí, peraí, o milagre de Deus não compensa a tua preguiça, Olha aí. não compensa a tua incompetência e não compensa tua irracionalidade. E até trazendo uma provocação aqui, falando também de Brasil, você tem aquelas estatísticas, eu não vou saber o número, mas do nem, né? O que nem estuda e nem trabalha. E eu acho que é nesse E lugar. cresce, né? Só a cresce. igreja não pode estar dentro desse lugar. Do nem. Porque aí espiritualiza demais, aí nem trabalha, nem estuda, quer ficar num quarto escondido, Agora, esperando Jesus voltar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, já vou jogar na roda pra vocês. Porque outro cenário que acontece também é o crente que vai para a universidade, entende a importância de estudar, mas lá ele se torna mais como os outros. E ele para de fluir no espírito. Agente secreto de Deus. Agente secreto, não prega o evangelho. Ele começa a racionalizar a Bíblia, racionalizar milagres. Diz, não é emoção, não era mover sobrenatural. Uma poesia só. É uma poesia. Começa a filosofar. Ele vai para a internet buscar profundidade, entre aspas. E vai comer uma comida podre. E aí vira mais do mesmo. Mais do mesmo, crítica sobre crítica, e a crítica daquilo que ele está comendo apaga a alma dele. Eu quero encerrar minha participação. Eu falei uma frase que eu preciso só fazer o contraponto. Vocês têm tudo. A sua geração, gente, tem tudo. Só tem 2 coisas que vocês não têm: paixão e santidade. E sem paixão e sem santidade, perdão, vocês vão perder tudo. Porque isso aconteceu na Bíblia toda. Paixão. Paixão é só o Espírito Santo de Deus que pode pôr. Você pode não ser nada. A gente tem avivamentalista que não tinha a menor intelectualidade, mas tinha paixão, tinha o fogo do Espírito, chorava por pessoas, chorava. Eu quero me perguntar, quem hoje chora pela igreja? Quem chora por almas? Olha aí.
Eu conheço milhões de pessoas que estão querendo vender cursos, querendo ser influencer, querendo ganhar dinheiro. Visualização. Mas espera aí, quem está chorando por almas? Mas almas dá problema. Discipular é um problema. Eu vou ter que trazer gente para minha casa. Dá trabalho. Vai dar trabalho. Me liga de madrugada. Então, se vocês não segurarem santidade, vestir a veste da santidade e paixão pelas almas, vocês podem perder tudo. Tudo que você tem não vai ter efeito nenhum. Você não cai na agressividade também. Pedro dormiu na hora de orar. Então ele acorda com uma espada na mão, arrancando, decepando a orelha de um soldado. Então se a igreja dorme na hora de estar de joelhos, na hora de estar orando, ela acorda com agressividade, com violência, achando que é na gritaria que vai conquistar alguma coisa. Na força, né? Na força. Jesus ensinou, olha, todos vão odiar vocês por minha causa. Então, assim, esse é o ponto de partida da missão. Isso não é uma descoberta em Atos. Esse é antes de começar a missão, Jesus já falou. Então, é amar, é desenvolver uma espiritualidade amorosa, que ora pelo que persegue, que é misericordioso. É isso que é ser um cristão. É isso. E temos que entender algo que vai tocar essas áreas da mente, do estudo, da santidade, da paixão. Nós temos que entender a estrutura, nossa estrutura, como somos formados. Acho que aqui reside muita ignorância e às vezes a religião é apenas uma religião e não uma experiência. Nosso verdadeiro eu não é este corpo, é o nosso espírito. Nós já nascemos com o espírito morto, isto é, sem comunhão com Deus. A conversão implica em uma metamorfose, uma regeneração, uma recriação do nosso espírito, a nossa verdadeira essência. Mas esse espírito possui uma alma, que são os poderes de pensar, de sentir e de querer. E temos este corpo onde estão os 5 sentidos. Estes 5 sentidos, visão, audição, tal, são portas de entrada para a nossa alma, nossa persona, nossa personalidade. A sede da nossa alma é a mente. Então, minha vida vai depender muito do que eu estou mandando para a mente. Você está na universidade, você entrou como um crente. Mas aí você, todo alimento que manda para a sua mente é o que ouve dos seus professores ateus e incrédulos. O que vai acontecer? Você vai construir camadas dentro da sua mente que colocarão você cada vez mais longe de Deus. Porque Deus não fala conosco pela mente, é em nosso espírito. Quando você nasce de novo, você possui um espírito humano recriado. Nesse espírito humano recriado, o Espírito Santo habita. Como é que ele se comunica conosco? Como é que devemos adorar quando Jesus diz adorar em espírito? Não é na cabecinha. Meu espírito humano recriado, habitado pelo Espírito Santo, recebe impressões do Espírito. Mas para que eu haja, estas impressões têm que chegar à minha mente. Ok? E aí onde entra a questão da educação da mente, educação na palavra. Paulo diz que eu devo transformar. Como eu vou passar por um processo de transformação? É como se na minha mente eu tivesse um chip. É o chip do mundo, o chip da faculdade, da universidade. Agora, eu preciso trocar esse chip por um chip da palavra de Deus. Para o Espírito Santo me transformar. Ele transforma, mas sou eu que vou mudar o chip, alimentar com a palavra. Então, quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu me aprofundo na palavra, no conhecimento dos atributos de Deus, e aqui onde todo estudo é necessário, porque senão você vai pegar um livro antigo e escrito numa cultura antiga sem formação teológica bíblica. Eu sou a favor, eu não paro de estudar nunca. Penso em formar líderes, por isso lá mais um mestrado, mais um doutorado. Inclusive hoje na minha faculdade teológica eu tenho muitos profissionais, porque creio que todos os profissionais, médicos, engenheiros, advogados, devem ser luz onde eles se encontram. Então devem ter uma boa formação bíblica. Porque quando o Espírito traz algo ao seu espírito, se a mente não estiver renovada,
você não entende o que Deus está falando, você não entende as coisas espirituais, você vai levado, a fé morre. Então, todo mundo de volta à palavra. Meu conselho aqui, porque quanto mais Bíblia, mais paixão, mais Aleluia. choro, você Amém. vai dizer, dá-me o Brasil, eu morro. Dá-me estes colegas, eu morro. Isso é Amém. paixão, chorar, urrar, até porque quando você entra e começa a desenvolver sua mente com a palavra, o Espírito Santo vai trazendo vida. De repente você lê a Bíblia, um versículo, não foi mais história para Pedro, para João. Por quê? A Bíblia foi codificada pelo Espírito Santo em histórias, promessas. E quando você se alimenta com a palavra de Deus, de repente, o Espírito salta por trás da letra e é Atemporal. Deus falando pessoalmente É isso, com é isso, você. revelação. E é Ele que incendeia o seu coração, Amém. é Ele que alimenta a sua fé, é Ele que lhe dá poder. E quando você testemunha, todo mundo vai perceber que você fala não do que ouviu, mas da experiência pessoal que você tem com Amém. Jesus. Muito Amém. bem. Glória a Muito Deus. bom. Pessoal, muito obrigado. Apóstola, bispo, pastor Daria pra Davi. ficar umas 3 horas Daria, aqui, não, mas, é. né, a gente vai é que esse longe. aqui é o Hangout Express É. da Dunamiscom, mas pra galera de casa que tá escutando aí, tem um podcast só com a Apóstola Valnice, tem uma só com o Bispo, tem uma só com o Davi. Se somar tudo, vai dar 20 horas de Exato. podcast. Mas vale não a dá pena. tempo. Vale Vale a muito pena. a pena. Vai lá. Até Mas- engraçado, cada vez que eu entro no YouTube do meu canal, está o Redialdo aqui. Ah, tá aqui. Eu já apareço lá falando. É ótimo, é ótimo. Muito bom, Ficou muito glórias bom. a Deus. Mas, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem o tempo aqui com a gente. Eu fui muito edificado, estou muito sim. feliz de estar aqui, honrado de estar, Krigner. Obrigado também, pessoal do Hangout de convite. E para a gente finalizar, queria 2 orações rápidas, uma da apóstola e uma do bispo. Orar para essa nação, aquilo que o Espírito colocar no coração de vocês, orar para a gente poder encerrar esse episódio. Por favor, apóstola. Deus Altíssimo, Pai Eterno, Tu és a glória, o poder, a majestade. Tu és um Deus de plano, de propósito. Tu nos reuniste aqui com um propósito divino. E nós nos unimos com um só coração, com um só pulsar, com um só bater de alma, apaixonados por Jesus e por esta nação. E nesta hora elevamos a nação inteira diante de Ti, Amém. rogando que o Teu reino venha, controla o pensar, o sentir e o querer de cada brasileiro e de todos aqueles que estão em posição de autoridade, que todos se inclinem para Ti, transbordem do pleno conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que todos possamos andar de modo digno diante de Ti, agradando-Te em todas as coisas e crescendo no conhecimento experimental da Tua pessoa, de modo que seja cada vez mais simples ouvir a Tua voz, compreender os Teus mandados e obedecer-Te plenamente. Venha o Teu reino e a Tua vontade, somente ela, seja estabelecida para cada pessoa que forma esta grande pátria. E Tua somente será a glória no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós oramos nessa tarde, nesse momento gostoso, na intimidade da nossa convivência, da nossa comunhão. E eu quero pedir a Ti, nesse momento, junto com nossos amigos e irmãos, que o Senhor desperte essa geração. Amém. Derrama sobre essa geração um espírito de súplica, Amém. um espírito de paixão, Amém. de amor. Como Tu chamastes Eliseu, que estava ocupado, trabalhando, pensando em dinheiro, em patrimônio, e de repente a mente dele foi mudada por um toque de um mentor, de um profeta Elias. Que o Senhor desperte Isaías, Daniéis, Amém. que o Senhor Amém. desperta jovens, Oh, Deus. Pai, garotos, não importa a idade. Senhor, desperta com amor, com Amém. paixão, para que possamos ter uma fornalha mais forte. Amém. Que possamos ter uma chama maior Amém. que toma essa nova geração. Amém. As universidades, as escolas, os empresariados. Que o Brasil, especialmente, seja um país separado Amém. para ser
de discípulos do Senhor Jesus. Que o Brasil seja um país de profetas para todo mundo. Que o Senhor levante homens e mulheres com uma paixão para ganhar o mundo, para evangelizar até os confins da terra. Abençoa a igreja brasileira. Eu te peço, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Perdoa os pecados dos pastores. Perdoa, Senhor, tanta iniquidade, que não é só no Brasil, que faz parte do vômito de Satanás. Mas livra-nos disso. Tenha compaixão, guarda a igreja, protege os altares, que sejamos altares limpos, santos, e de homens e mulheres totalmente devotadas à tua causa, ao teu chamado. Chama novos Paulos, novos Joãos, novos Pedros. Chama, Pai, uma geração inteira. É o nosso gemido e clamor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. E podcast. Esse aqui eu tô tá lá muito no feliz. topo. Esse aqui tá entrando aqui na nata. É isso, Pessoal, é muito isso. obrigado. Você que assistiu até aqui, não esquece de se inscrever, dar o like e, pelo amor de Deus, geração, compartilhe isso aqui. Todos precisam escutar essa conversa aqui. Deus abençoe você. Pregue no seu campus universitário, pregue na sua escola, no mercado de trabalho. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Valeu. Amém, amém, amém.